Conquista, com Sérgio Como. Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez com mais um programa Esporte Conquista da Rádio Conquista Web. Você pode nos acompanhar no Facebook, Instagram. Estamos com três feras, né? O Sansei, o Derick, com a Mariana e o Daniel. É família, tá, gente? Família. Pai, filha e o filho aí. Todos fera. Eles estão aqui para falar de judô, de esporte, de muita coisa bacana aí para vocês. Sejam bem-vindos, é um prazer muito grande recebê-los. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela oportunidade para a gente bater esse papo aí, falar um pouquinho da nossa trajetória, falar um pouquinho do nosso esporte e falar do esporte em geral, né? Porque esporte é vida, esporte é saúde, né? Então, não só falar da nossa praia, né? Que é as lutas, né? Específico judô, né? E a gente vem debater um pouquinho sobre o que traz de benefício aqui para nossa região de Cariacica, da nossa cidade, né, que é o esporte que traz a inclusão social, que é para todos aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade. Legal, e você trazendo essas duas feras aí, né, que praticam o judô aí com excelência, né, e com muitas medalhas aí, muitas conquistas, né. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Fala um pouquinho de você aí. Eu faço judô desde meus 7 anos. Agora eu tô com 14, vou completar 15 esse ano. E o judô eu faço por esporte e competição. Eu gosto muito de fazer o judô. Tenho muitas conquistas nacionais, estaduais, de luta olímpica, jiu-jitsu e judô também. E você, Daniel? Fala aí e Boa fala tarde. sobre você aí. Boa tarde. Bom, eu comecei a fazer judô desde 2 anos e meio, por esporte, só pra brincar mesmo, mas aí depois eu comecei a fazer por... Foi gostando? Sim, fui Isso. gostando, óbvio. E fui começando a praticar competições, bastantes treinos, e hoje eu tô com 10 anos, vou fazer 11, desde 2 anos e meio praticando, competindo. E esses anos aí eu vou poder viajar para competir também, com muitos títulos já. E graças a Deus, tomara, vou conseguir mais. Isso aí. Bom lembrar que o nosso sensei aí, o Derick, ele já foi quinto no Brasileiro Regional, né, Derick? Sim. Foi quinto no Pan-Americano, 7º no Sul-Americano. E é o atual vice-estadual, né? Exatamente. A nossa Mariana aí já tem conquista no Brasileiro Regional, terceiro, né? Terceira colocada. Copa Rio Internacional, terceira. Copa Minas foi primeira colocada. E tem 4 títulos estaduais, né? Consecutivos, né? Sim. Isso que é bacana, né? Isso. No estado tá dando um show aí, né? E vão conquistar o Brasil, né? O mundo, né? Exatamente. E o Daniel também cheio de títulos. Terceiro no Brasileiro Regional, 3 títulos estadual e é o atual campeão, né? Isso é importante. E também luta olímpica, né? Foi o campeão brasileiro de luta olímpica. Isso é muito bacana, gente. É o campeão brasileiro de luta olímpica. E uma coisa que eu quero perguntar a vocês, que eu vou começar por vocês. Como que funciona treinamento com o papai sendo o chefão lá, o professor, o sensei, o que fica ali pegando no pé, você tem que... Me fala sobre isso daí. Como é que é? Você mesmo. Comigo? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Me fala o bom, me fala o ruim, então. O bom é que, ele incentiva todos os dias a gente treinar. Ele não deixa faltar um treino. Mesmo com qualquer parte do corpo doendo, ele fala, vai treinar. Tem que Aí treinar. tem que ir, né? É. O lado ruim é que tem... Leva bronca em casa também? Também. Então isso Nossa, é uma... é muita. Segurar peso. Nossa, dieta todo dia. Mesmo, então ele pega no pé mesmo, né? Pra fugir, é difícil dar um deslizezinho, dar uma saidinha, né? Muito difícil. É assim mesmo, Daniel? Funciona assim? Ele pega no pé mesmo? Não, pra mim, não. Não? Não, porque
Pra mim é a mesma coisa, com outro professor ou outro. Pra mim ali é um professor qualquer. É mesmo? Comum, como se fosse um estranho. Você vai mesmo para treinar, mas dentro de casa, assim, quando você chega em casa, numa luta que você teve um erro, ele te fala, se te corrige, dentro de casa, sim, então legal. Me fala aí, como é que é treinar os dois filhos, né? Que aí é o pai, né? Pai é aquele... Pai, tem que dividir o coração, né? Sim. Na situação, a gente tem que trabalhar os dois lados, né? Que a gente tem que esquecer um pouquinho o fraternal, né? Do pai e ser aquela função de professor, de sensei, né? E deixar um pouco o nosso lado afetivo, né? Que às vezes a gente fica... Nossa, não é fácil, né? Não é fácil, não. Pelo contrário, eu acho que todos os atletas que sabem que eles são meus filhos, eu acho que até cobro mais além, tanto da disciplina, na questão, né? Hierarquia dentro da academia deles, eles são mais cobrados até, não assim, visualmente, mas internamente eles sabem disso, né? Mas graças a Deus é uma coisa que eu acho até interessante, que não foi eu que ensinei, principalmente ele, que ele é mais novinho, né? O Daniel está começando agora uma trajetória competitiva agora, a Mari já vem um pouco mais tempo. Eu nunca ensinei a eles me chamarem de sensei dentro do tatame. Eles nunca me chamaram de pai dentro do tatame, sempre foi sensei. Sempre sensei. Entrou dentro do tatame sensei, pisou fora pai. Sim. Então eu nunca precisei ensinar isso a eles. Eles já vieram com essa conduta, essa disciplina por eles mesmos. Então eu achei muito interessante que eu falei assim... Chega lá dentro, sensei. Sensei, posso no banheiro, posso no... Chegou em casa, papai. Pai, exatamente. Então assim, eu ficava assim, como que eles vão lidar com isso lá? Será que eu vou ter que ensinar? Será que eles vão me chamar de pai dentro do tatame? Claro que a gente ia corrigir, explicar. Claro, mas não precisou. Não precisou. Achei a maturidade deles, né, por conta deles, entendendo que ali era... Sim, principalmente ele, né, que é mais novo, eu falo, né? Ela por ser mais mocinha, agora ele conseguiu entender isso bem legal. Mas não é fácil não, tá? Então vamos... Você, Derek, fala pra gente como que foi o início, o seu início, como que o judô chegou na sua vida? Como que aconteceu? Me conta essa história aí pra gente. Então, eu resumi um pouquinho, que a minha história é bem longa, né? Eu tenho uma trajetória, eu comecei o judô em 1991, né? Então a gente tem bastante tempo aí, eu mexo com lutas, né? Eu fui apresentado ao judô ao meu ex-cunhado, por motivos pessoais de escola, eu era bagunceiro demais, levado, mas dentro da escola era uma pessoa, fora da escola era outra, né? Aí meus pais não entendiam nada porque minhas notas chegavam baixas, porque eu não saía de casa, eu não tinha amigos, não tinha colegas de rua, e meus pais não entendiam nada. Minha nota era vermelha, era tudo. Meu pai, mas o que está acontecendo, meu filho? Você não é de ir pra rua, você... não sei o que. Aí começou a investigar. Eu era muito bagunceiro na escola, arteiro demais, né? Mas dentro de casa eu era retraído, assim, não tinha amigos, né? Então eles não entendiam. Aí o meu ex-cunhado falou, não, põe ele no judô que ele vai conseguir se disciplinar e conhecer novas pessoas. E isso vai dar um equilíbrio para ele. E não deu outra. Então, assim, o judô foi a paixão à primeira vista. Então, quando eu entrei, conheci, experimentei, conheci meu professor, meu falecido sensei, que infelizmente já faleceu. Ele já era um senhor de idade na época quando eu comecei, né? Então, tive o contato, meu primeiro contato foi com ele no Itaparica Tênis Clube, o extinto ITC, o antigo ITC. Então foi lá que eu comecei e lá eu segui em frente, até hoje eu estou no judô. Então assim, e o judô me causou assim uma tremenda visão disciplinar, assim, sensacional. E assim, quando você começou a praticar o judô, em seguida você na escola teve uma melhora? Como é que funcionou isso? Então, sim, isso foi bem notório. A questão pessoal minha mesmo, minha autoestima mesmo que eu tinha. Como eu era muito arteiro na escola, mas eu comecei a ser disciplinador com a questão de hierarquia, aprendizado que o judô ensina pra gente, né?
Então, o sensei, o que eu ensino para os meus atletas é o que eu aprendi com o meu sensei. Então, assim, o que a escola e o judô tem que andar juntos, de mão dadas, né? Se você é um bom aluno, você é um bom aluno de judô também. Não adianta você ganhar de todo mundo dentro do tatame e ser ruim na escola. Meu sensei sempre ensinava isso aí. As duas coisas tem que dar o equilíbrio, tem que ser os dois. Sim. Se você está ruim na escola, você está ruim no judô também. Você pode estar com a cabeça ruim. Então, isso foi melhorando minhas notas, foi melhorando meu desempenho, né? Então, isso até para o meu trabalho, depois já na fase mais para frente um pouco, quando eu comecei na adolescência, eu comecei a trabalhar também com 16, 17 anos, né? E isso também eu consegui ter desinibir o que eu tinha também. Eu era de falar pouco, retraído, apresentar trabalhos na escola também. Não tinha dificuldade? Muita. Então, eu cheguei a ser líder de sala depois. Fui líder de sala. Na faculdade fui líder de sala. Mostra a importância, né, do esporte, né, na vida Exatamente, Sérgio. Criança, isso do foi adolescente. Tudo graças ao judô. Sim. Então, esse desempenho meu de contatos com as pessoas, de falar, de disciplina, melhora na escola, isso foi tudo graças ao judô que o judô me deu esse retorno, né? Então, claro, as conquistas competitivas, eu competi logo quando entrei no judô, eu participei de eventos, competições, logo 6 meses depois eu já estava competindo, né? Então, mas isso aí foi um plus, eu falo, né? Isso foi um plus. Mas eu acho que a história vivida do que o esporte ele provém pra gente foi muito mais importante de qualquer medalha que a gente ganha. Porque você, assim, pelo tempo que você está no judô, você falou, você entrou no judô e o judô mudou sua vida, você continuou, você passou a competir, ganhar medalhas. Perfeito. E tal. Mas você também, é claro que durante esse tempo, você teve alunos, é claro, que não seguiram, né, mas se tornaram pessoas. Isso acontece muito, né, que hoje você encontra e são pessoas que aprenderam a disciplina, uma maneira correta de viver, né? Então isso é importante, né? Perfeitamente, Sérgio. Você tocou num assunto bem legal que hoje eu encontro amigos, a gente fala que judoca nunca deixa de ser judoca, né? Judoca é sempre judoca, só para de fazer só e troca. Aí a gente fala assim, judoca não engorda, muda de categoria, né? Sim, fica mais fácil, né? A gente fala troca de categoria, sobe de categoria. Então, assim, aí a gente brinca, eu encontro amigos meus que são formados, são médicos, engenheiros, não seguiram igual pro lado do esporte que eu seguia, né? Então eu optei em abraçar o esporte para mim. Mas eles se formaram pessoas sensacionais, pais de família. Eu falo, até brinco, pô, você parou, mas você subiu de categoria, né? Essa que a gente fala, subiu de categoria, né? Uns até manteve a forma, dá aquela corridinha. Tem uns que continuam, né? No esporte, mas não praticando judô, mas praticando o esporte de lazer, de rua, bicicleta, pedal. Não deixa. Então, assim, mas são pessoas que se tornaram, assim, pais referências, tudo por causa do esporte. E até eles se tornaram pessoas do bem e depois também com os filhos, né? Eles, o que aprenderam também vão passar por isso. É a importância, né? A importância do esporte para a vida das nossas crianças, dos adolescentes, principalmente na situação que vivemos hoje, né? Situação muito difícil, né? Exatamente. Então, que ferramenta maravilhosa que é o esporte, né? Muito. Uma ferramenta de prevenção, isso que é importante dizer, né? Muito, Sérgio. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu inaugurei a minha entidade, a Akira Judô, muitos pais, lá a gente atua em bairro Porto Santana, né? Porto Santana não tinha judô, lá no bairro Porto Santana. E eu me deparei com ex-judocas lá, pais de famílias ex-judocas. Quando eu falei que ia fazer judô, eles já tudo com famílias, um trabalha na Vale, outro na CST, na antiga CST, né? Hoje a CELO. Não, eu vou botar meus filhos no judô porque eu fui judoca. Eu sei o que isso é importante para o meu filho. Botou. E além agora, entraram para o judô.
Sim. pararam na faixa verde e hoje se formaram faixa preta comigo. É mesmo, legal, né? Olha que bacana. É. Então, eles incentivaram para os filhos entrar, aí não aguentaram E e voltaram. voltaram e se formaram faixas pretas agora. Que coisa uns legal, 2 anos hein? atrás Que comigo. coisa legal, né? Entendeu? Eu falei, não, vamos continuar, vamos, você parou na vez, vamos, claro, o que o esporte pode te oferecer. Então, aí se tornaram incentivadores também dos filhos deles, que hoje treinam com Mariana, com Daniel, então nós temos pais faixas pretas com os filhos que judocas também lá com a gente. Então, Que coisa interessante e algo bacana, né? Muito legal isso aí, Legal. muito legal, entendeu? Muito bacana. Então nós temos vários exemplos disso aí, ex-judocas que falam, mostrando como foi a importância para a vida Para a deles. vida isso aí. deles, o judô. O judô né? foi para a vida deles. Isso é muito bacana. A gente que vive o esporte, a gente tem casos muito bacana, interessante, né? De pessoas que através do esporte mudaram realmente a vida, né? O seu jeito de viver, pessoas que já estavam em situação complicada, entraram para o esporte e mudaram, né? Então isso é muito bacana isso daí. E uma coisa, Oderi, bacana também, como que é que você como sensei e tal, com seus filhos, mas na hora da competição, que eles estão competindo, como é que é o sensei, mas o pai? Como é que funciona isso daí, o coração, aquela emoção? Você saber, por exemplo, que quando ele busca uma medalha, que se torna um campeão, e você fala, poxa, eu participei disso, né? Como que funciona? Eu acho que aí sim funciona uma emoção dupla, né? Exato, Sérgio. Como eu falei, né? É difícil a gente conciliar tudo isso aí, né? E é uma coisa até interessante, até agora relatei para você, né? Que eu tenho uns pais que têm filhos também da idade, inclusive pareado com a da Mariana, né? Um pouquinho do Dani. Pais também que são pais de alunos competidores também. E a gente entra num acordo até nisso aí. Olha, quando o meu filho vai lutar, você senta, eu sento, ninguém senta para os filhos. Sim, você. Então, eles são senseis também. Fala assim, você vai sentar para o meu filho, eu sento para o seu. Então, a gente até evita para não ter aquela... às vezes, não é... A gente até sabe conciliar, né, o nervosismo, mas às vezes eles se sentem pressionados, porque meu pai tá me olhando ali, sentado na cadeira, como técnico e pai. Eu falei, pai, então às vezes isso pode até um pouquinho... A gente acha que pode até atrapalhar a situação deles. Não sei como é que é a cabecinha deles na hora, né? Então a gente prefere o seguinte, que eu mando um professor alternado, eu vou pro filho do outro e tal, então a gente já combinou essa troca, né? Quando não há... E tem funcionado legal. Tem, esse conjunto. Só quando não tem como trocar na hora e vai eu mesmo, mas é uma emoção dupla. Sim, você pode ter certeza que sim. Mas é aquela situação, né? Tô ali sentado numa área, aí eu sento, ela tá lá sentado, ele tá lutando lá, e eu tô aqui na área sentado, aí não tem como a gente não fazer aquele olhadinho, daquela olhadinha ali, né? E quando tá ali num momento crucial da luta, dá aquela olhadinha, Mariana, pro papai vendo assim, de ladinho de olho? Mais ou menos. Nem na hora, nem... Não passa não, consegue não, né? Tá concentrada mesmo na buscar a medalha, então não tem como, né? Só no treino que não tem jeito, né? No treino aí tem que olhar, porque o paizão ali, o sensei, tá ali pegando no pé. Não é assim, muda, tem que... né? Verdade. Já fica E é muito treinamento, o Daniel? Treina muito? Sim. Bastante? Bastante. Cansativo? Chega em casa meio moidinho, dor no corpo ou não? Às Já vezes, se acostumou? Já me acostumei. Porque eu treino todo dia, então não faz diferença. Faz muita diferença, né? Legal. E é importante, assim, quando você... Hoje, por exemplo, na sua... Quantos alunos você tem no seu projeto? Você está com... Me fala um pouquinho do seu projeto também. Então, a gente, como eu falei, né? A gente começou lá em Porto Santana, né? Nós começamos em 2014, né, a entidade foi criada e a gente teve uma extrema dificuldade, né, de início. Todo início é difícil, não tem jeito, né? Então, assim, pela localização, você já teve a oportunidade de conhecer nosso espaço lá. E você viu que é uma rua
morta ali. Então, assim, a divulgação foi bem difícil. Então, a gente foi entregando panfletinho em escolas, né? E hoje, graças a Deus, passando esses anos para cá, a gente tem um reconhecimento gigantesco. Tem gente que vem de Vila Velha, Vitória, Serra, né, tudo treinar lá com a gente lá. Sai lá desses cantos para mim. Eu tenho 3 atletas de Santo Antônio, Vitória, que atravessa a Baía de Vitória para vir para Porto Santana, Cariacica treinar, e filiados no nosso clube. Eu tenho atletas de Vila Velha, moram em Terra Vermelha, vêm às vezes treinar lá, filiados no nosso clube. Você se tornou uma referência, né, no judô, né? Graças a Deus, Sérgio. E hoje a gente tem um quantitativo em média do nosso projeto, em média de uns 70 alunos. 70 alunos. Né? E hoje a gente está expandindo também polos na Serra, em Jacaraípe. A Akira Judô desbravando, né? Levando o nome de Cariacica para outra cidade. Sim. Né? É o judô de Cariacica entrando em outra cidade. Isso é bacana, né? Entendeu? Então a gente está já com um polo em Jacaraípe também. Então a gente está desbravando, nós estamos já pensando em colocar um polo em Vila Velha, um polo em Vitória também, para a gente expandir, levar o nosso judô tradicional de Cariacica para as outras cidades. Entendeu? Porque a gente vê o seguinte, que as pessoas buscam a gente. Então, o importante é você também, né, levar mais próximo. Mais próximos para as pessoas. Então, assim, porque, poxa, você poderia estar aqui, poderia ter um polo aqui de vocês, né? Então, eu falei, não, nós estamos pensando nisso aí, nós estamos buscando isso aí para vocês. Então, a gente conseguiu uma batalha lá na Serra agora, em Jacaraípe. Nós estamos vendo lá do lado de Santo Antônio. Santo Antônio tem uma aceitação muito boa. É próximo, é outra cidade, mas é bem próximo da gente, né? Atravessa, né, Porto Velho ali e acabou. Então, assim, a gente já está até vendo essa possibilidade também de levar o judô para lá também. Então, mas graças a Deus o projeto está muito bem aceito. Mas o projeto, eu falo que ele é coração de Cariacica. Os meus alunos de projeto eu abro somente para Cariacica. Né? Eu acho que aí eu tenho que ser raiz da cidade. Então, assim, eu dou todo o aparato para os moradores de Cariacica. E uma coisa, Derick, com relação o seu aluno, ele iniciou, os seus olhos, é rápido você perceber que esse menino, essa menina, mesmo que tenha, a partir de quantos anos você falou? O judô, geralmente, a criança entra com 4, 5 anos. Então, né? Você consegue perceber rapidamente que essa criança, ela essa leva jeito? É rápido isso? Tem. Dá para perceber, sim. Inclusive, Sérgio, a gente até, né, lá na própria Estação Cidadania, onde sim, a gente tem o prazer de prestar o serviço lá, né, com vocês, a gente utiliza lá até como uma peneira lá, sim, com as crianças de lá. Você já percebe que tem alguns que chegam... Já chega o nosso sensei, o saudoso sensei Aquiles, que puxa o treino lá, que é da Akira Judô também, filiado à nossa muito entidade. Bom, por sinal, né? Muito bom, sensei, muito inteligente, é batalhador e ele pesca muito rápido também aquilo ali. Okay. E ele já tem uma lista, ó, ele chega pra mim, Derick, eu tenho uma lista aqui. Eu falei, calma, sensei, calma, que eu tenho que ver quantos que tem lá no projeto. Não, mas já tem que te mandar tantos lá pra Akira, pra treinar lá. Tem que tirar isso daqui pra botar lá, não sei o que. Eu falei, não, calma, vamos com calma, tem que conversar com os pais. Ele se empolga até mais do que eu. Assim. Mas tem como sim, Sérgio, bater no olho, você já fala, opa, isso aqui vai ser diferente. Porque eu acho isso muito importante, porque no futebol, eu vivi futebol há muitos anos e eu tinha, na época de infantil, da desportiva, eu tinha um treinador chamado Sargento Lucas, treinava infantil. Quando ele olhava dentro de campo, você estava chegando para fazer uma peneira, alguma coisa, aí ele olhava e você chegava, porque o que acontece com a criança? Nós falamos de futebol. Ele assiste televisão, ele vê um jogador,
Igual hoje, por exemplo, o Flamengo, um Gabigol, ele quer ser centroavante. Sim. Mas ele percebia rapidamente que ele não tinha você não vai ser centroavante, não. Você vem aqui, lateral. Então ele conseguia perceber, ter essa visão. E o judô também é assim, né? Você consegue enxergar ali que ele pode ir longe. Sim. E com pouco tempo. É aprendizado muito rápido. Muito. E tem também aquele que demora a aprender, mas evolui muito depois? Existe também, né? Existe. O judô, como você mesmo falou, tem aquele que tem no estalar de dedos, consegue captar rápido a situação, né, de aprendizado. Mas o judô, eu vou dar um exemplo de mim mesmo, da minha pessoa mesmo. Eu nunca fui um atleta, vamos botar assim, eu fui um atleta mediano. Eu não fui um atleta excepcional. Mas eu sempre cheguei, no topo, mas eu sempre estava entre os primeiros. Mas por quê? Porque eu treinava. Muito. Treinava. Enquanto tem uns que treinavam um pouquinho menos e sobressaía mais, porque ele tinha aquela situação mais... E você precisava um pouquinho mais de eu treino precisava para dedicar chegar mais. naquele... Exatamente. Então, às vezes, eu me doava mais, né? Tipo assim, se o cara treinava 4 horas, eu treinava 6. 5, 6. Entendeu? Se ele nadava 1 hora, eu nadava 2. Por isso que a determinação, ela é fundamental, né? Exatamente. Tem uma situação que você já deve ter ouvido falar do Rogério Sampaio, campeão olímpico de judô, de Barcelona, de 1992. Tem um documentário dele, um filme bem pequeno, curta-metragem, que ele fala que o golpe dele foi um golpe que é considerado golpe de criança. Que ele foi campeão olímpico somente com esse golpe. O Sotogari é um golpe que dá uma rasteirinha na perninha, que é o primeiro golpezinho que a gente ensina para criancinha de 4 aninhos. É o beabá. É o beabá. É o primeiro golpe para criança de 3 aninhos, 4 aninhos. Ele foi campeão olímpico com esse golpe lá. Jogou todo mundo só de Sotogari. Mas ele contou uma coisa muito interessante, que na academia ele treinava. Mas quando ele chegava em casa, ele fazia 1000 entradas todos os dias. 1000 entradas de repetição daquele golpe para chegar à perfeição. Então ele era perfeito. Ele era perfeito naquele golpe ali. Quando o adversário pensar aqui, né, que seria impossível cair, ele derrubava. Exatamente. Então, assim, se ele chegou nesse nível, porque ele fez o plus dele. Sim. Porque às vezes, se ele não tivesse feito aquilo ali, ele não teria sido campeão olímpico. Com certeza não. Né? Então, para ele ser campeão olímpico, ele teve que se doar mais. Sim. Enquanto pessoas terminavam o treino, ele ia praticar. Ia para casa, pegava a corda, tinha uma pilaça, tinha um filme lá que ele botava lá, mostrou a antiga casa dele em Santos, em São Paulo. Ele amarrava uma faixa dele lá, pegava lá e fazia a repetição lá na pilastra, fazia a entrada. E foi campeão olímpico. Na verdade, todo campeão ele tem realmente uma história, né? Porque Exatamente. Ninguém consegue conquistar simplesmente por... Depende de muita dedicação, né? Tem que se dedicar, tem que treinar vocês dois, ó. Muita dedicação, tá? Muito treino. Muita dedicação, porque a determinação, ela te traz coisas que você nem imagina. Você vai conquistar coisas que você nem imagina porque você se dedicou, se aprimorou, né? Se aperfeiçoou, né? No que você faz. É o caso do nosso campeão olímpico ali, que se aperfeiçoou numa coisa muito simples que ninguém esperava. Exatamente. Legal. Isso é muito bacana. São histórias, né? Histórias que tem que ser contada mesmo, ser né? Contada e serve de exemplo, né? Exemplos. Exatamente. Sim, então, sim. E ele passou numa fase, na época, foi numa fase muito difícil. Era 92, não tinha... Hoje não tinha o que o governo... O judô no Brasil estava engatinhando, né? E estava numa crise entre a CBJ, a Confederação Brasileira de Judô, com os atletas. É mesmo. Então ele ia competir, ele ia competir pela Bolívia. Porque não tinha incentivo aqui. Não tinha, ele ia se naturalizar boliviano naquele ano. Nós poderíamos ter um brasileiro campeão boliviano, pela Bolívia, um campeão olímpico pela Bolívia. A gente ia perder um campeão olímpico. Olha como que nível estava na época, né? Então, hoje a evolução foi muito maior, hoje né? A gestão outra. Virou uma empresa hoje a CBJ. Né? Então, hoje a visão é outra. Tem os incentivos.
os atletas já de base, através do do governo, sub-3, né? do governo, Federal, paga estadual, passagem. municipal, tudo é. Exatamente. Nós temos o Bolsa Atleta aí, né? Que Eu queria é até do nosso agradecer. município aí, né? Exatamente. Nosso prefeito Euclério Cléber Sampaio, né? Agradecer a Prefeitura de Cariacica e a Semesp. É importante dizer que já deu uma melhora muito grande, né? A entrada Sensacional. do nosso prefeito aí Muito. praticamente dobrou, né? De Muito. 6 meses para 12 meses, uma coisa que ajuda bastante, né? Sérgio, a dimensão, o impacto que isso causa, vocês... a gente que está por trás com os atletas, que tem o Bolsa Atleta, isso que você acabou de falar, isso é um impacto positivo gigantesco. Você não tem ideia. Então, assim, o atleta, igual você falou, agora são 12 meses. O atleta ele pode fazer o planejamento dele de competições, investir mais tempo nele agora. Sim. Então, ele teria, na época, ele tinha uma limitação. Né? Falou, poxa, só tem isso aqui e tal, tantos meses, acabou, e aí? Agora ele tem um ano todo. Então, assim, assim, os ventos estão muito favoráveis agora pra gente. Graças a Deus, o esporte em Cariacica só está melhorando. Eu falo assim para todo mundo assim, Cariacica, eu converso com professores de outros municípios, eles ficam abismados, eles ficam bestos. Assim, nossa, nós temos isso. Muita coisa boa acontecendo, né? E mostrando, aproveitar, falando até do projeto que a gente trabalha, que é o PEL, que é o Programa Esporte e Lazer da Cidade. Eu conto um pouquinho desse projeto para os meus amigos de outros municípios, eles ficam assim, caramba, Cariacica tem isso? Eu falei, tem, cara, vai lá. Lembrar do evento, né, do bairro que teve... de Bandeirantes, né, no último dia 7, né? Mais ou menos 500 crianças, mais ou menos, aproximadamente. Aproximadamente umas 500 crianças lá que aproveitaram, brincaram, praticaram esporte, muito legal. Tudo. Alegria, né? O esporte é uma coisa maravilhosa. Do início ao fim, só sorrindo, só brincando, correndo, é muito bacana, né? Muito legal. Clima muito amistoso, muito legal. Acho que é isso que o esporte traz, de modo geral. E eu fiz, fugindo um pouco da minha área do judô, eu abracei o esporte do meu lado. Então, assim, eu sempre gostei de esporte, sempre fiz educação física na escola, né? Como eu falei, o judô sempre foi minha referência. Você tem judô, mas você, a paixão é pelo... eu também... eu jogava meu futsal na escola. Igual o Daniel falando que chega com o dedo machucado, porque tá jogando o quê? Jogando... no futebol, bola, né? Até legal, deu uns puxão de orelha nele. Não pode, que você vai de tênis, quer jogar bola, vai de tênis. Vai jogar uma bolinha gostosa, né? Mas você é artilheiro, como é que você joga atrás defendendo? O que você faz ali quando você está jogando, brincando de bola? Eu jogo mais na frente. Gosta de fazer gol? Mas faz mesmo? Faço. Então tá certo. Então é dos meus, tá? Dos meus, hein? Sérgio, esse aqui... Até nas brincadeiras de educação física, ele fica bravo quando perde. Não, isso é bacana. Não gosta de perder. É porque começou cedo, né? Eu também hoje, meu Deus, não me fala em perder. Fui jogar, perdi, eu fico chateado. Até hoje nossas brincadeiras aí no domingo de manhã, perdeu, acabou a resenha depois, o papo fica murcho, aí tem que passar um pouquinho, né? Até dar aquela... Aí dá uma acalmadinha e fala, não, poxa, nós só estamos brincando aqui, a brincadeira, então aí acalma e vai embora. Mas é assim mesmo. Mas isso é importante, não... nós não podemos, e principalmente vocês que estão competindo, não pode gostar da derrota, né? Exato. A derrota não pode. A derrota é a última coisa que você entra para uma competição pensando na derrota. Não pode, tem que pensar na vitória. Se ela acontecer, porque faz parte, isso aí. Tem que assimilar ela de uma maneira que ela traga frutos para você, até na derrota você melhorar e na próxima você reverter a situação e trazer esse monte de medalha aí, né? Bacana, isso aí. Legal. E muito interessante que você falou, Sérgio, antes de eu viajar, que eu retornei agora esse final de semana do Pan-Americano de Judô me fala um pouquinho disso daí também, né? Tem que contar, porque você já me contou, né? Mas... Exatamente. Então, eu tive a oportunidade, né? Era meu sonho disputar um campeonato internacional de judô, né? Oficial pela Federação Internacional de Judô. Então, como eu falei, na época quando eu competia, no meu auge da carreira, eu não tive a oportunidade de ingressar na seleção, né? Então, eu tive agora a oportunidade de ir pelos veteranos, né? Com veteranos é dividido de 30 anos para cima, né? Em blocos, veterano 1, 2, 3, eu estou no 3.
Né? O ano que vem já sou o último ano de 3. Não precisa nem falar a idade. Deixa só o 3. Deixa pra lá. Deixa só o 3 mesmo. É igual engordou, né? Subiu de categoria. Não precisa falar o peso. Então, aí eu me preparei bastante, né, para essa competição, que era, como eu falei, era um sonho meu de disputar um campeonato desse nível. E sendo dentro de casa no Brasil ainda, né, foi em Salvador, na Bahia. E muitos também sonhavam com isso, os atletas nacionais, que foi o Brasil todo também foi disputar esse campeonato. Né? Por quê? Para participar deste evento, você teria que disputar um brasileiro dos veteranos. Mas como a gente teve a pandemia, aí foi aberto para todos. Então não precisou de ter uma participação de um campeonato brasileiro para você ir para o Pan-Americano, Sul-Americano. Então foi a oportunidade que você teve, falei agora. Eu vou agora. E uma coisa que eu falei muito lá na academia com eles, eu falei assim, galera, eu tô treinando, eu tô indo para ganhar. Eu tô saindo daqui para ser campeão. Agora, se eu vou ser, aí é outra situação. Porque você busca todos que os outros atletas também vão com o mesmo pensamento. Então, exatamente. Então, eu falei assim, eu estou saindo daqui para me ganhar 2 medalhas, 2 competições que eu me inscrevi, o Pan-Americano e o Sul-Americano. Eu estou indo para buscar 2 medalhas de ouro. Agora, se eu vou ganhar medalha de primeiro, segundo, terceiro, ou que seja, eu não ganhar nada, aí é só Deus que vai saber falar. Mas eu fui pensando em ser campeão. Mas, como você também falou uma coisa muito bacana, eu voltei com 5º. Ganhei minhas lutas lá, ganhei lutas duras. A minha disputa terceiro foi duríssima, as minhas lutas foram bem acirradas. Eles assistiram ao vivo, foi transmitido ao vivo pelo canal da Confederação Pan-Americana. Vocês assistindo, vibrando. Vai, pai. Aí chama pai, né? Aí tem que ser pai. Então, foi lutas muito, muito duras mesmo, acirradas. Então, assim, eu vi que eu trouxe muito aprendizado com aquilo ali. Então, assim, a derrota me deixou chateado. Muito. Não tem como. Né? Muito. É frustrante na hora. Mas eu vi depois pra dormir não é fácil. Nossa, né? E depois com dor no corpo ainda, nem se fala, né? Mas depois a gente abre os olhos, a ficha vai caindo, fala assim, poxa, mas é interessante ter segurado o kimono ali, feito aquilo ali, eu posso corrigir aquilo ali. Então eu trouxe aquilo ali como aprendizado para mim. Você levar para os seus alunos. Para levar para os alunos, que é mais uma história para contar. É mais um capítulo da sua história de vida dentro do judô, né? Então, exatamente. Então, assim, que isso que eu gosto de falar para os atletas, sirva de lição. Vai pensando em ganhar, vai para ser campeão. A consequência de você ganhar é a consequência, né? Beleza. Se você errar lá não ganhar, não tem problema, vamos voltar para casa, vamos estudar e corrigir. Porque talvez você não é nem um erro, às vezes é qualidade do adversário naquele momento que foi mais técnico, mais superior a você naquele momento. Isso não quer dizer que ele vai ser superior sempre, mas naquela luta ele foi. Aquele momento ele foi superior feliz, e né? Acabou aí você sendo derrotado, mas tem que servir realmente de aprendizado para na próxima você buscar a vitória, né? Levantar a cabeça. É importante. Quando a gente pega um bronze, a gente fala, não, o próximo eu vou ser ouro, prata, bronze não, você pelo menos prata, mas sempre, igual você falou, sempre buscando ouro. Sempre busco o ouro, que perfeitamente. Então, bacana isso daí. E uma coisa também, o Derick, quando você, os seus alunos, você, assim, dentro do seu projeto, existe, às vezes, se enfrenta muito, às vezes, um aluno com algum problema familiar, essas coisas também, existe muito isso também, né? A importância de um projeto sério igual ao seu, é você também buscar aí, dar um carinho a essa criança, buscar resolver esse problema, né? Me fala alguma coisa a respeito disso, que também é muito bacana as pessoas entenderem que você ali, você trabalha com o lado humano também, né? Me fala alguma coisa a respeito, algum caso, se você tem algum exemplo, alguma coisinha pra gente. Então, realmente você também falou uma coisa bem legal também, que a gente lidar ali com... O nosso bairro é um bairro
crítico ali de periferia, né? Que tem as suas situações adversas ali, que contribuem com uma parte negativa, que é o tráfico de drogas, né? Aliciamento de crianças, esses negócios todos. Então a gente lidar muito com isso aí. E a gente tem que fazer um trabalho, tipo assim, muito maciço de conversa com a família, com o próprio atleta, com a própria criança, né? Mostrar o que é o lado bom, o que é o lado ruim para eles, né? E eu te falo, Sérgio, na sinceridade, infelizmente, né? Eu já perdi alunos pro tráfico, infelizmente, né? Mesmo a gente fazendo aquele trabalho, todo o direcionamento, mas acontece casos que é irreversível. É irreversível, infelizmente, mas a gente nunca pode desistir. Sim. A gente nunca desiste do aluno. Tipo assim, se um dia ele voltar a procurar, as portas sempre vão estar abertas, né? Mas com muita conversa, encaminhamento, a gente conversa bastante, chama a família tem que estar do lado. Sim. A família é muito importante estar junto com a gente, que a gente tem esse carinho com a pessoa, a gente cria um vínculo, na verdade, né? Sim. A gente passa a conviver dentro da casa da pessoa, mesmo não morando lá, mas a gente sabe o que se passa dentro da casa. Hoje, por exemplo, você tem aluno que tem quanto tempo que está no seu projeto? Nossa, eu tenho aluno lá que já está comigo há 7 anos, 6 você anos. Tá falando, né? Começou desde criança, hoje já tem. Eu tenho aluno que tem 18, 17. Então tem assim, amizade, o que você. O relacionamento vira realmente um vínculo familiar. Então, assim, a gente sabe como é que é a vivência daquela família. Né, o que se passa, você vê quando a criança está ali, tá mais amoadinha, fala assim, aconteceu alguma coisa dentro de casa, eu preciso bem cá, o que está acontecendo aí? Né? Não, meu pai brigou comigo, meu pai não sei o quê, falo, não, mas não é assim e tal, então a gente já vai conhecendo o perfil de cada criança, né, a gente já vai adaptando. E uma coisa muito legal que a gente vai conseguir nesse projeto novo agora, que vai entrar, que a gente conseguiu agora, com a lei do incentivo, a gente vai conseguir botar um psicólogo no nosso projeto. Isso é importante, né? Entendeu? Que isso já vai me ajudar bastante, entendeu? Às vezes, um psicólogo, um profissional naquela área aí, vai conseguir neutralizar as coisas que a gente, às vezes, não consegue fazer. Né? O profissional já vai estar específico, né? Com aquela habilidade, então a gente vai contratar um profissional, né? Para botar um psicólogo. Inclusive, nós vamos também colocar um nutricionista também, para educar a alimentação da criança, para levar para dentro de casa. Porque você faz muito isso, mas os seus dois aí você pega no pé, né? Exatamente. Você está toda hora do ladinho. Mas às vezes outros você não consegue, porque dentro de casa, às vezes a família tem se alimenta de uma maneira que não é adequada pro atleta, né? Às vezes não é pro ser humano, né? Que existem comidas aí que o atleta precisa se alimentar bem, correto, porque o peso do treino, né? E a necessidade de estar sempre em forma. Exatamente. Né? Então isso aí tudo faz com que agregue isso. A gente tem que trabalhar, tipo assim, a gente acaba conhecendo o dia a dia da pessoa ali, da criança. Então assim, o que ela come, se ela brigou com o pai, se ela brigou com o irmão, se ela tirou nota baixa na escola. Então tudo a gente acaba já... Só em olhar a gente já sabe. E que alívio, né, Roderico? Uma coisa que você falando aí, que alívio para os pais, né? Que acaba tendo essa criança. Eu tenho exemplos de pessoas, de pais que me conhecem, que estão dentro de alguns projetos, né? Como aqui no Castelo Branco, projeto de vôlei e basquete, né? E futsal também. Às vezes pais falam, não, como meu filho melhorou. Ele começou a ter 1 mês e pouco, já melhorou. Nossa, na escola, dentro de casa, ele está tranquilo. É impressionante, né, Denis? É aquilo que a gente falou lá no início da conversa, que é transformador o esporte. Ele é muito transformador. E você tendo um profissional e a família junto, só tem que dar certo. Não tem como dar errado. Né? Então... E como eu falei, como eu abracei o esporte, hoje eu me formei em educação física, porque eu acho que o esporte
eu consigo não só abraçar os alunos do judô, mas consigo abraçar outros Sim. alunos de outros esportes. Na escolinha de futebol, na escolinha de handebol, lá no projeto do PELC. Então hoje eu tenho crianças lá do futsal lá que às vezes, tio, vem cá, não sei o quê, bate papo comigo e tal. Então assim, não tem nada a ver do judô, mas agora eu já sei lidar com aquela criança O ali. esporte virou uma paixão, tá no sangue, na veia, né? Exatamente. Então a gente abraça a causa toda. Então a gente para abraçar um todo. Eu acho que o esporte, não só o judô, mas como o esporte no geral, ele é uma ferramenta transformadora e tem que ser valorizada por todos. Derica, o papo foi muito bacana. O esporte agradece a pessoas como você, né? Que se dedicam tanto para que as nossas crianças, né, recebam com carinho, né, modalidades, no seu caso o judô, igual você falou, gosta de você é apaixonado pelo esporte, então o esporte agradece muito a você. Foi Obrigado. um prazer muito grande recebê-los aqui. Então, mais uma vez, o nosso programa Esporte Conquista, da Rádio Conquista Web. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram. Tivemos aqui a presença do Deric, da Mariana e do Daniel. Verdadeiros campeões. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Sérgio. É um prazer e em breve as portas vão ficar abertas aqui do nosso programa para que vocês voltem. E eu desejo a vocês muitas medalhas de ouro. Entendeu? Isso aí. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Boa tarde. Ficam com Deus todos. Um abraço. Valeu. Show de bola.